Queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus a todos, todos que estão conosco também na transmissão, que a graça do Senhor seja com todos vocês. Abram sua Bíblia comigo, suas Bíblias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e os ajudou o Senhor. Oremos. Senhor, que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração, que nós venhamos nesta manhã a ouvir atentamente a Tua voz, com reverência a Tua voz, porque nós estamos em um momento de culto e que o Senhor permitiu a nossa presença diante de Ti. Nós não éramos nada, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos deu nova vida, e hoje nós podemos, como Teu povo, prestar culto a Ti neste dia. Obrigado por isso. Que haja em nosso coração uma santa expectativa de ouvir a Tua voz, de aprender de Ti, Senhor, e que o Senhor me use nesta hora como o mensageiro da Tua palavra ao Teu povo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque hoje nós estamos aqui na presença do Senhor, como nós acabamos de orar, e isso só é possível porque o Senhor permitiu a nossa presença diante dEle. E nós louvamos a Deus também por 33 anos da Igreja Presbiteriana do Jardim América, que foi organizada no dia 12 de março de 89. Nós somos o povo de Deus que tem expressado o reino de Deus aqui nessa comunidade. E nós louvamos a Deus por isso. Nesta manhã, eu gostaria de usar não apenas o versículo 12, mas todo o contexto que envolve o capítulo 7 e também um pouco do capítulo 4, para nos ensinar, para a gente aprender um pouco sobre esta palavra Ebenezer e a compreensão exata do que essa palavra significa. Todas as vezes que nós usamos a palavra Ebenezer, sempre usamos no sentido de gratidão ao Senhor, não é? Até aqui nos ajudou o Senhor, como Samuel bem disse aqui, depois de uma vitória. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é, será que nós compreendemos a amplitude do que está acontecendo aqui? E eu gostaria que nós olhássemos isso nesta manhã. A primeira coisa que eu gostaria que nós olhássemos e aprendêssemos é a questão do contexto, né? Nós estamos no período dos juízes, certo? Esse é o período dos juízes e tem duas marcas muito distintas desse período. A primeira marca é uma questão de um movimento cíclico de renovação espiritual. O povo está lá em cima, de repente o povo se acomoda, o povo começa a pecar, começa a entrar em idolatria, Deus vem, pune o povo é cativo, e aí eles se arrependem e eles voltam. Esse é um movimento que acontece no livro de Juízes, durante todo o livro. E a gente percebe isso ainda acontecendo. Nós temos a figura de Eli, depois nós temos uma queda terrível, nós temos Samuel, depois a gente percebe que o povo entra numa estagnação, depois tem Saul, depois volta Davi, e aí entra na monarquia, que é um outro período. Mas ainda nesse período de Juízes tem uma outra marca, e ela está expressa no último versículo do livro de Juízes, que também marca um pouco do livro de Samuel, que é a expressão que está lá no versículo 25, que diz assim: cada um faz o que parece mais certo aos seus olhos. Naquele tempo não havia rei em Israel. A época dos juízes também é marcada por essa profunda individualidade e pecaminosidade do povo. Cada um faz as coisas do jeito que quer e da maneira que quer. É que o povo de Israel, nesse período também, está em um contato muito intenso com os ídolos cananeus e com a idolatria cananeia. A gente percebe isso também no relato de Samuel. Dito isso para nós, a gente precisa olhar uma outra parte que tem a ver com o que nós vamos falar agora na parte da manhã, é que a bênção de Deus, quando é descrita no livro de Juízes, também no livro de Josué e também no livro de Samuel, em muitos momentos ela está intimamente ligada com a questão da posse da terra.
a posse da terra e a derrota dos inimigos. O povo sai do Egito, vai em direção à terra prometida, passa 40 anos no deserto aprendendo, e quando eles entram na terra prometida, eles precisam tomar posse daquilo que Deus deu. Mas isso não vai acontecer sem batalha, isso não vai acontecer sem lutas, isso não vai acontecer sem guerras. E Deus disse para o povo: olha, eu vou abençoar vocês, se vocês forem fiéis a mim, forem fiéis à minha palavra. Os seus inimigos serão derrotados, se vocês forem obedientes à minha voz. E o que a gente percebe? É que nesse período de Juízes, nesse período do livro de Samuel, o povo várias vezes desobedece a Deus e então são privados da bênção de Deus, da posse da terra, e muitas vezes perdem até a liberdade, porque não obedecem a Deus. Dito isso, nós vamos olhar para essa palavra, Ebenezer, para o contexto do que nós vamos olhar aqui no livro de Samuel. É interessante porque essa palavra Ebenezer, ela é uma junção de duas palavras, a palavra Even e Haezer, que significa a pedra de ajuda. Esse é o nome dessa palavra. Quando nós falamos Ebenezer, nós estamos falando esse local, esse nome significa a pedra de ajuda. E uma coisa que eu gostaria de olhar com os irmãos nesta manhã é que primeira coisa que acontece, por mais que essa palavra é uma palavra muito importante e significa pedra de ajuda, é que a primeira ocorrência dessa palavra acontece num contexto de derrota. Um contexto de derrota. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo de número 4, e a gente vai olhar isso. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 2, é dito assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afeca. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. É interessante isso porque você, olhando comigo no versículo 1, você vai perceber que é dito que Israel sai à peleja contra os filisteus. E nesse momento aqui, Israel ainda não está sobre a opressão dos filisteus, mas entende que os filisteus são de fato um inimigo muito poderoso, um inimigo muito forte. Já foi dito aqui no púlpito que os filisteus eles detinham armas muito mais avançadas, mais poderosas do que os filisteus. Em um contexto posterior, vai acontecer até mesmo a confiscação, o confisco, das armas dos israelitas, e os filisteus vão até deter o poder de amolar as enxadas, amolar as foices dos israelitas, porque eles agora não têm liberdade. Nesse contexto aqui ainda, os israelitas estão olhando e falando assim: olha, nós temos um inimigo muito forte e nós temos que ir à peleja contra eles. Mas como é que nós vamos fazer isso? Ora, vamos à peleja num local que seja propício a nós. Vamos pelejar contra os filisteus de Ebenezer, que significa a pedra de ajuda. Os irmãos sabem que o nome das cidades e o nome dos locais tem muito significado. Alguns locais, por exemplo, têm nomes muito característicos daquele local e aquilo ali simboliza alguma coisa. Por exemplo, olhando para os Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, a cidade de Nova York. Por que é Nova York? Porque quando os imigrantes ingleses foram para aquela região ali, quando eles chegaram, eles se lembravam da terra deles. Lá na Inglaterra tem a cidade de York, uma cidade muito famosa, muito grande, e eles colocaram o nome daquela cidade de Nova York. O próprio estado ali, Nova Inglaterra, significa a ideia: nós estamos vindo para cá, mas essa cidade agora, esse local agora, nos lembra a nossa pátria lá atrás. Então nós vamos colocar o nome de Nova Inglaterra. Então nós temos muitas cidades com esse significado. O que os israelitas fazem aqui? Eles dizem: nós vamos sair à peleja contra os filisteus, mas nós vamos começar essa peleja num local que seja importante para nós, um local que tem um nome característico, que é Ebenezer, que significa a pedra de ajuda. E é interessante isso porque a questão da pedra, da rocha, você pode perceber isso nas poesias, por exemplo, dos Salmos, sempre aponta para a figura de Deus. Salmo 18, por exemplo, fala que Deus é a rocha de Israel.
Moisés canta isso, o Senhor é o nosso rochedo. Então a ideia de um local que se chama Ebenezer, a pedra de ajuda, não tem como dar errado. Nós somos o povo de Deus, vamos pelejar contra inimigos poderosos e vamos pelejar do local certo. Mas acontece que eles perdem a batalha. Eles perdem a batalha. Eu coloquei aqui um mapa e eu gostaria que você olhasse, lá em cima, lá de azul, né? De azul aqui é Siló, onde ficava o templo. E aqui está Ebenezer, e aqui está Afeca, aonde os filisteus acamparam. E daqui, essa posição aqui é uma posição mais alta. Então, tudo estava conspirando para uma vitória, mas eles não conseguem vencer. E eles têm uma primeira derrota, porque estão no local certo, mas nós vamos ver daqui a pouco, estão em desobediência a Deus. E aí, nós percebemos que eles fazem um segundo movimento. Aqui é uma ruína, depois eu posso até colocar no grupo do WhatsApp da igreja um vídeo que mostra as ruínas de Ebenezer, da cidade de Ebenezer, que mostra que esse é um dos momentos mais tristes da história de Israel, porque essa batalha vai custar a arca do Senhor. E é interessante que depois que eles perdem na primeira batalha, eles olham e falam assim, nós estamos no local certo, Ebenezer, nós perdemos a primeira batalha, mas nós ainda temos a arca do Senhor. E é dito que eles trazem a arca do Senhor para a batalha, e na batalha eles perdem também a arca do Senhor. A pergunta é, quais as causas do fracasso em Ebenezer? Eles estão no local certo. O local chama pedra de ajuda, ou seja, Deus é o nosso ajudador, a pedra de Deus. Nós vamos vencer. Nós temos a arca do Senhor. E a pergunta é, por que eles não venceram? E nós vamos olhar 3 coisas que nos mostram por que eles perderam esse primeiro momento em Ebenezer. A primeira coisa é uma vida de pecado. Se você olhar os textos anteriores, partindo de 1 Samuel capítulo 2, verso 22 a 25, a gente vai perceber que os filhos do sumo sacerdote Eli viviam uma vida de extrema licenciosidade e pecado. E eles pecavam com as mulheres que iam à porta do templo, à porta do tabernáculo, mas é dito também que eles faziam com que todo o povo do Senhor transgredisse. Ora, o povo aqui não é vítima, o povo aqui está pecando também, porque sabe muito bem o que está fazendo. É óbvio que tem um líder, ou 2 líderes, que estão levando o povo ao pecado, mas todo o povo também está em pecado. E isso é uma das causas da derrota em Ebenezer. Primeiro, eles estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida de transgressão à lei do Senhor. Líderes que estavam no tabernáculo, que deveriam levar o povo a adorar da forma certa, a viver uma vida santa, estavam vivendo em pecado, e essa é a primeira causa. A segunda causa que nós podemos olhar é a corrupção do culto. Se você olhar comigo, aí no texto, 1 Samuel capítulo 2, 27 a 29, diz assim, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? Percebe que uma vida de pecado, uma vida de licenciosidade, culmina numa completa degradação e corrupção do culto. As coisas estavam intimamente ligadas. Assim como eles não tinham nenhuma vida devocional, nenhuma vida de devoção a Deus, de piedade diante de Deus, isso culminava também numa corrupção completa do culto. As ofertas que eram oferecidas, aqui diz que eles estavam pisando essas ofertas, no sentido aqui metafórico de dizer que eles estavam desprezando as ofertas do Senhor. E não apenas isso, depois é dito que eles não estavam honrando a Deus. Ou seja, o culto estava corrompido. E isso é uma segunda causa da derrota que eles tiveram. E uma terceira causa é um desprezo por Deus. E esse desprezo por Deus é manifestado no dia da batalha. Porque é interessante que o texto vai nos dizer que quando eles perdem no primeiro momento,
eles mandam trazer a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Mas sabe como é que eles fazem isso? Eles trazem à frente da arca e junto com a arca 2 homens que estavam em completa desobediência a Deus, Hofni e Finéias. Alguns comentaristas falam que isso era claramente um desprezo a Deus, um desprezo a quem Deus era. Porque como homens tão ímpios, como homens tão pecadores, podiam ter a coragem de ir na frente da arca, levando a arca que representava a presença do Senhor? Isso era um desprezo muito grande a Deus. E é por isso que eles perderam. Não é porque eles estavam num local que significava pedra de ajuda, ou Ebenezer, que eles iriam vencer. Eles estavam vivendo uma vida de pecado, o culto estava corrompido, e havia um desprezo profundo por quem Deus era. Eles estavam achando assim: nós podemos desprezar o culto, nós podemos desprezar quem Deus é, nós podemos viver longe das ordens de Deus, mas mesmo assim, Deus está conosco. Não. Eu separei aqui uma foto interessante, uma foto que faz uma comparação de algo que aconteceu agora na nossa contemporaneidade com isso aqui, e nos apresenta o quanto o ser humano pode desprezar a Deus, mesmo que o honre com a boca. Olha essa foto. Essa foto que está aqui tem a expressão Gott mit uns, e essa expressão está numa fivela. E se você olhar bem, tem uma águia, e embaixo tem o símbolo nazista, porque os nazistas, os soldados nazistas, usavam na sua fivela, no cinto, essa expressão Gott mit uns, que significa Deus está conosco. Ora, eles usavam essa fivela, escrito isso, e estavam matando pessoas, estavam desonrando a Deus, estavam exterminando povos. Mas eles diziam: Deus está conosco. O povo de Israel aqui estava fazendo exatamente a mesma coisa. Deus está conosco, a arca está conosco, nós estamos em Ebenezer. Mas honrar a Deus, que nada, para que isso? Culto a Deus, que nada, para que isso? A gente faz do nosso jeito. Vida com Deus, para que isso? A gente faz do nosso jeito. O nosso padrão é Hofni e Finéias, 2 homens ímpios, que estão na frente do povo, que estão servindo como líderes da nação, e está todo mundo no pecado, e está dizendo: nós vamos à batalha e nós vamos vencer. Será que vai mesmo? E o texto nos diz que não. Deus não permite ser usado como amuleto. Deus não permite ser usado como uma estratégia, sabe, de força. E Deus fala assim: não. E é interessante isso, irmãos, porque a arca simbolizava o poder de Deus. Mas há um comentarista chamado Paul Rose que fala assim: Deus naquele momento diz assim: eu sou o protagonista, eu vou proteger a minha glória. Vocês não são capazes de proteger a minha glória, mas eu vou proteger a minha glória. Eu vou deixar com que vocês percam a batalha, os filisteus peguem a arca, levem para o território deles, e eles vão colocar a minha arca dentro do templo deles, e eu vou mostrar para eles e para vocês sozinho que eu mesmo protejo a minha glória, porque vocês não protegem a minha glória. E aí, nós não vamos ler esse pedaço, mas do capítulo 4 até o capítulo de número 6, nós temos aquilo que nós chamamos da grande narrativa da arca. A arca, durante basicamente 7 meses, ela fica no território filisteu, e o próprio Deus protege a sua glória até que os filisteus devolvem a arca para o território israelita. A arca volta para o território israelita e ela fica num local chamado Kiriat Jearim, que basicamente o nome Kiriat Jearim significa o lugar de um bosque. Muito provavelmente tinha uma casa lá, e ela ficou na casa de Abinadab, e nesse local ela ficou 20 anos. Então, eu coloquei quase 22 anos, porque a narrativa fala de 7 meses no tempo dos filisteus, e depois mais 20 anos. Há algumas divergências sobre a exatidão desse tempo, mas entre a primeira derrota em Ebenezer, por causa de uma vida de pecado, por causa de falta de um culto verdadeiro, por causa de desprezo a Deus, e depois nós temos a levada da arca para o território filisteu, depois ela volta, quase 22 anos depois, nós temos uma nova batalha. E olha só, a primeira batalha foi lá em cima, tá vendo? Aqui é Ebenezer. Mas agora a arca faz todo
esse trajeto que vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo. Ela fica no território dos filisteus, depois ela é levada para a cidade de Bet-Semes, que está dentro do território israelita. E é aqui, em verde, que vai acontecer a segunda etapa do nosso encontro com a palavra Ebenezer. E aí é interessante que nós olhemos para isso. No primeiro momento, em Ebenezer, Deus não foi Ebenezer para o seu povo por causa da falta de consagração. Por mais que o povo falasse assim, nós estamos num local onde Deus será a nossa ajuda, o nosso auxílio. Deus falou, não serei. Vocês não estão agindo como meu povo. Mas num segundo momento, aqui embaixo, Deus vai ser, e Deus foi Ebenezer para o seu povo, por causa da consagração do seu povo. E eu gostaria de olhar com vocês 3 coisas que levaram o povo, de fato, a vencerem essa segunda batalha, quase 22 anos depois. E a primeira coisa que nós vamos olhar é aquilo que nós lemos no começo da liturgia. É que esse povo que agora está debaixo de uma opressão dos israelitas, dos filisteus, eles vão vencer agora essa segunda batalha, porque o movimento começa de forma antitética ou de forma contrastante com o primeiro movimento lá atrás. Se lá atrás o povo começou a perder a batalha porque estava em pecado, aqui eles vão começar a construir um momento de vitória porque eles estão vivendo uma vida de arrependimento. Olha só o que o texto diz. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Isso aqui é importante, porque Samuel aparece aqui, e a última vez que Samuel tinha aparecido é lá no capítulo 3. Durante a primeira derrota em Ebenezer, Samuel não aparece. Samuel sai de cena. Isso apontando também que o povo estava vivendo da forma que queria, em pecado, e Deus retira o seu homem e fala assim, não precisa participar disso não, porque agora eu vou tratar com esse povo. Mas agora Samuel aparece de novo, e aparece dizendo, se é de todo o coração, perceba que há um enunciado condicional aí, dizendo assim, se é de todo o coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. E aí, no versículo 6, eles dizem, pecamos contra o Senhor. Há uma abertura aqui para a confissão coletiva do povo, dizendo, nós pecamos. E note que, nesse tempo aqui, eles haviam acoplado para dentro da vida deles todos os ídolos dos cananeus, os ídolos dos filisteus. Eles haviam sido derrotados pelos filisteus, e agora estavam vivendo uma vida de pecado, uma vida de idolatria, e aparece a figura de Samuel dizendo, a primeira coisa, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Vocês precisam tirar de dentro da casa de vocês todos os ídolos. E aqui eu gostaria de fazer uma relação com o nosso tempo. Nós gostamos às vezes de falar assim, eu quero a bênção de Deus, eu preciso da bênção de Deus, eu preciso que Deus me abençoe nisso ou naquilo. Você, como um filho de Deus que pede a bênção de Deus, está preparado para começar com arrependimento? Está preparado para começar tirando de dentro da sua casa todas as idolatrias modernas, todos os ídolos do nosso tempo? Está preparado para isso? Está preparado para obedecer a Deus e falar assim, Deus, tudo aquilo que não te agrada na minha vida, eu vou tirar, porque sem isso não tem como ter Ebenezer de fato? Está preparado? Ou você acha que Deus vai te dar a vitória, você amando mais outras coisas do que Ele? Ou você acha que Deus pode nos abençoar como igreja, se nós temos outra agenda que não seja a agenda de Deus? Aqui Samuel está dizendo, olha, começa por arrependimento. Os anos se passaram, Deus teve que proteger a sua própria glória, mas se vocês querem de fato serem abençoados, vocês precisam se arrepender e remover os ídolos da vida de vocês. Os ídolos naquele contexto eram Baal, Astarote, Azerá. No nosso contexto, os ídolos podem ser coisas muito sutis. Podem ser até os filhos. Podem ser aqueles hábitos que nos escravizam e a gente fala assim, eu não tenho coragem de largar.
podem ser aquelas atitudes que nos fazem estar francamente contra a vontade de Deus, e você fala, não, isso eu não posso largar. Ora, a primeira coisa que nós temos que olhar é que nós somos convocados ao arrependimento, se nós queremos viver de fato Ebenezer, se nós queremos de fato viver o auxílio e ter o auxílio de Deus, a bênção de Deus. Note que eu não estou falando de salvação. Aqui não é uma dinâmica assim, eu faço para Deus me dar. Eu estou falando do povo da aliança, do povo de Deus, que muitas vezes clama a Deus para ter a condição de derrotar os inimigos nessa caminhada. E se você não viver em arrependimento, não tem jeito. Não tem jeito. Segundo ponto que acontece, e é muito importante, que é a restauração do culto. As duas coisas estão ligadas também. O texto diz que depois deles se arrependerem e dizerem para Samuel assim, nós pecamos contra Deus, a primeira coisa que Samuel, como um juiz instituído por Deus, faz é restaurar o culto. E é interessante que a restauração do culto passa pela expiação. Esse cordeiro aqui simbolizando, olha, eu vou oferecer esse sacrifício por esse povo pecador que está aqui. E aí nós queremos que o Senhor receba o nosso culto. Eles restauram o culto. Se lá atrás, na época de Ofni e Finéias, o culto estava sendo pisado, as ofertas estavam sendo pisadas, e o povo não estava honrando a Deus, agora, nesse segundo movimento, Deus está sendo honrado. Deus está sendo adorado. O culto está sendo restaurado. E a restauração do culto passa por esse ponto muito importante. Quando nós vamos diante de Deus, nós só podemos ir porque um inocente morreu em nosso lugar. Esse cordeiro aqui, que morre pelo povo, simbolizando aquilo que Cristo vai fazer depois por nós na cruz do Calvário. E é só assim que nós podemos cultuar a Deus. É só assim que esse povo pôde voltar a cultuar a Deus. Note que o texto não diz assim, pecamos contra o Senhor, reconhecemos que estamos em pecado, agora chama os músicos. Vamos fazer um louvorzão. Vamos pular aqui, vamos dançar. Não. Pecamos contra Deus, sabemos que estamos em pecado, estamos em arrependimento, nós precisamos que um inocente pague pelos nossos pecados. E aí tem a restauração do culto. O culto passa por isso, irmãos. O culto é muito mais do que músicas sendo cantadas. As músicas que nós cantamos são a expressão da nossa adoração, mas o culto passa pela realidade de que Deus nos recebe aqui por causa de Jesus, por causa do Cordeiro que morreu por nós. Culto tem a ver com isso. É por isso que é importante que nós reverenciemos o culto. É por isso que é importante observar que em várias comunidades, em vários momentos, o povo de Deus, quando despreza o culto, não pode pensar que vai ter as bênçãos de Deus. Não tem nada a ver com uma questão de simplesmente estar aqui. Tem a ver com a questão de por que você está aqui. Esse é o ponto. E aí é dito que o culto é restaurado, mas há um terceiro movimento, que é o movimento de dependência de Deus. Se lá atrás eles desprezaram a Deus e tiveram a coragem de trazer a arca junto de 2 homens ímpios, aqui, depois do culto restaurado, é dito o seguinte: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até debaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Com verdadeiro arrependimento, com o culto restaurado, agora eles estão ali naquele momento e os filisteus ficam sabendo que o povo está congregado novamente. E os filisteus falam assim: a gente não pode deixar isso acontecer, nós temos que ir lá destruir essa reunião, essa aglomeração do povo.
E aí eles vão até lá. Só que quando eles vão até lá, o Deus que protegeu a sua glória sozinho, no capítulo 4 em diante, agora está protegendo o seu povo, porque o seu povo está glorificando ele da forma correta, está servindo ele da forma correta. E o texto diz que trovejou o Senhor. Relâmpagos, trovões. E os filisteus ficaram assustados. E eles fugiram diante da presença do povo de Israel, e o povo de Israel perseguiu eles e venceu a batalha. Mas eles só venceram a batalha porque o culto foi restaurado, porque eles estavam vivendo em arrependimento e porque eles dependeram de Deus naquele momento. Eles não tentaram usar a arca como um artifício. Eles não levaram 2 homens ímpios para a batalha, mesmo que talvez fossem estrategistas. Eles não fizeram isso, eles confiaram em Deus e Deus agiu pelo povo. E aí acontece algo interessante. O verso 12, que nós já lemos algumas vezes, diz assim: então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. É interessante que eu gostaria de voltar e mostrar a diferença dos locais. Aqui está Ebenezer, a cidade está aqui. A batalha foi aqui, aonde está em verde, aqui circulado de verde. E Samuel toma uma pedra, coloca neste local e diz assim, olha o que diz o texto comigo. O texto do versículo 12 vai dizer assim: e chamou o Senhor Samuel aquele lugar de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Lá no norte, no local chamado Ebenezer, Deus não pôde ajudar vocês, Deus não pôde ser um auxílio para vocês, porque vocês estavam vivendo em rebeldia contra Ele. Mas agora, aqui, depois da restauração do culto, depois do arrependimento, depois de vocês dependerem de Deus, Deus foi Ebenezer para vocês. Deus foi bênção, Deus foi auxílio para vocês aqui neste local. Por isso eu vou pegar uma pedra e vou colocar aqui e vou chamar esse local de Ebenezer. O verdadeiro local onde Deus foi pedra de ajuda para vocês. Isso deve nos ensinar algumas coisas, irmãos. Não dá para poder viver um cristianismo nominal e dizer assim, eu sou presbiteriano e Deus está comigo. Não dá para poder tentar usar Deus como se fosse um amuleto. Sabe quando você precisa, um gênio da lâmpada, você vai lá e mexe lá e Deus faz o que você quer? Não dá para usar Deus assim. Não dá para dizer assim, eu fui na igreja e fui na igreja, tá pago. Deus vai me abençoar. Não dá para você fazer isso. O povo de Israel aprendeu isso. E eu poderia até dizer que lá em cima, em Ebenezer, não é que Deus não foi o auxílio do povo. Deus até foi, permitindo eles perderem, permitindo eles serem derrotados. Para ensinar assim, eu não vou deixar vocês usarem o meu nome de qualquer forma. Eu não vou deixar vocês manipularem as coisas de qualquer forma. Vocês vão perder. Vocês vão ser derrotados. E eu vou mostrar para vocês a minha glória. Não dá para viver um cristianismo onde a gente fala assim, Deus, eu quero muitas tuas bênçãos, eu quero muito o teu auxílio, mas eu não tenho nenhum comprometimento com a tua palavra. Não dá. Não dá. Porque na hora das batalhas, Deus não está com você. Você pode usar uma fivela escrito, Deus está comigo. Você pode colocar um adesivo no carro e falar assim, fé. Você pode colocar um adesivo no carro e dizer assim, foi Deus que me deu. Você pode colocar até na testa, você pode fazer até como um jogador de futebol aí, que vive no pecado e usa uma faixa assim, só Jesus salva. Não serve de nada. Isso não serve para nada. O povo de Israel aprendeu isso de uma dura forma. Mas se você de fato se arrepende, se você de fato entende o valor do cultuar a Deus, entende que isso só pode ser feito através de Jesus Cristo, através do Cordeiro de Deus, que nos concede acesso à presença de Deus. Se você depende de Deus, Deus vai ser Ebenezer para você. Deus pode ser Ebenezer para essa igreja à medida em que ela confia muito mais em Deus do que nos métodos, do que nas estratégias. Em 33 anos de história, em muitos momentos talvez, Deus não pôde ser Ebenezer para nós, porque nós não honramos a Deus.
mas que nós possamos olhar para esse dia e dizer assim: obrigado, Senhor, por esse almoço, obrigado por essa consagração, por esse povo que está aqui, que o Senhor seja Ebenezer para a Igreja Presbiteriana do Jardim América, porque nós viveremos uma vida de arrependimento, nós honraremos o culto a Ti e nós viveremos na Tua dependência. Por isso, eu gostaria de terminar com essa frase que travou aqui agora. Pode passar para mim, Evelyn, por favor? Uma frase muito importante que está aqui, eu acho que travou ali, mas não tem problema. Eu me lembro que a frase diz o seguinte: no primeiro Ebenezer, Deus de fato não pôde abençoar o povo, porque o povo estava em desobediência a Deus. E no segundo Ebenezer, Deus pôde abençoar o povo, porque o povo estava em consagração, em obediência ao Senhor. Ebenezer, aquela pedra erigida, significava: Deus é o auxílio do seu povo. Na Nova Aliança, o similar a isso é a cruz de Cristo. O auxílio do povo de Deus é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Que nós não venhamos a usar isso como um amuleto, e que nós venhamos a entender que tudo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós pode ser usado por nós, pode ser recebido por nós através de uma vida de arrependimento, uma vida de comprometimento no culto e uma vida de dependência a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e eu convido o reverendo Márcio. Nós vamos cantar